puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia. Coisas bizarras encontradas dentro de estátuas. Há alguns anos, quando uma estátua budista do século X foi encontrada, resolveram analisar ela com raio-x. E assim eles descobriram um esqueleto humano no seu interior. Na época, aparentemente, era comum ser mumificado dentro de estátuas pra virar uma figura eterna que representasse o Buda. Falando em humanos, olha pra essa estátua aqui feita no México há 300 anos. Realista, né? Pois é, isso porque os dentes dela são de um humano real. Em Barcelona, um homem perdeu seu celular dentro de uma estátua gigante de um dinossauro. Só que, infelizmente, ele não conseguiu pedir ajuda e acabou falecendo ali. Até que o cheiro começou a ficar meio estranho e seu cadáver finalmente foi resgatado. Coisas bizarras encontradas dentro de humanos. Um homem russo foi pro hospital e os médicos acharam que tinha um tumor crescendo no seu pulmão. Mas quando foram remover, os médicos acharam uma árvore de 5 centímetros crescendo no pulmão dele. Já um homem da Nova Zelândia foi pro médico reclamando que tinha água no seu ouvido. Mas examinando ele, encontraram uma barata viva que estava morando no seu ouvido há mais de 3 dias. Na Índia, um homem foi levado pro hospital porque estava com o abdômen inchado e dificuldade de respirar. Durante a operação, para retirar o que eles achavam que era um tumor, eles descobriram que ele estava carregando seu gêmeo não desenvolvido dentro do seu estômago. Por fim, um homem na China engoliu uma colher porque perdeu uma aposta. Só que a colher ficou presa no seu esôfago por um ano inteiro, antes de ele finalmente ir no médico e tirar ela. Coisas bizarras que famosos contrataram pessoas pra fazer. O Snoop Dogg contratou um funcionário pra enrolar os seus cigarros toda vez que ele vai fumar. Ele disse que fuma mais de 81 cigarros todo dia. E por isso preferiu pagar um salário de $4.000 por mês ou R$22.000 por mês pra que alguém faça isso por ele. A Lady Gaga supostamente tem uma funcionária que faz carinho nela antes de dormir. Em 2013, a Jennifer O'Neill, que era assistente pessoal dela, processou a cantora, porque ela fazia muito mais trabalhos do que era contratada pra fazer. E uma dessas coisas era deitar com a Gaga antes de dormir, porque ela não gostava de dormir sozinha. Isso era horrível pra funcionária, porque ela não tinha nem conforto pra dormir, nem privacidade, e por isso rolou o processinho. A cantora Pink tem uma assistente pessoal por uma coisa bem interessante: apertar os seus mamilos antes dos shows. Ela disse que isso prepara ela antes de entrar no palco e que ela precisa de alguém fazendo isso por ela. E de acordo com o Daily Mail, o Rei Charles nunca se despiu sozinho. Isso porque ele tem um funcionário que tira as roupas dele em todas as situações. Sim, em todas as situações. Coisas bizarras que celebridades exigem. O Justin Timberlake é meio germofóbico e por isso exige que as maçanetas dos hotéis que ele fica sejam desinfetadas a cada 2 horas. Já Katy Perry proíbe motoristas de conversar ou olhar pra ela. Mas mais louco que isso são as demandas da Beyoncé, que incluem papel higiênico vermelho e canudos de $900 pra ela tomar uma água especial. Jennifer Lopez exige camarins 100% brancos, enquanto a Madonna exige um assento de banheiro novo todos os dias. E por fim, a Mariah Carey tem uma outra demanda um pouco exagerada: uma pessoa pra descartar o seu chiclete mascado e segurar suas bebidas e canudos para que as suas mãos estejam sempre livres. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. No ano passado, uma menina de 5 anos pediu para usar o celular da mãe e ela deixou, achando que a menina ia só jogar. Mas a menina foi direto para a conta da Amazon da mãe e lá comprou 5 motos elétricas, 10 pares de botas de cowboy super caras e um carrinho elétrico tipo Jeep. E no total isso deu mais de R$24.000. Alguns anos atrás, um adolescente estava vendo um vídeo no YouTube sobre jatinhos particulares e achou que seria legal ter um, sem saber o quanto eles custavam. Ele então pegou o cartão de crédito dos pais e alugou um jatinho pra ele por mais de $100.000. Os pais então cancelaram a compra e colocaram o menino de castigo. Mas mesmo assim, eles foram cobrados pela compra e não puderam usar o avião.
Coisas bizarras que no passado eram normais. Zoológicos humanos. Esses zoológicos mostravam, principalmente para o público europeu, pessoas que não estavam no padrão deles. Uma filosofia extremamente racista, várias pessoas da África e da América saíram dos seus países e foram mostradas contra sua vontade para públicos europeus. E por mais bizarro e errado que isso seja, o último zoológico humano aconteceu em 1994, há só 30 anos na França. Enviar crianças pelo correio era relativamente comum. Em alguns lugares, como os Estados Unidos, era normal usar o serviço dos correios para transportar os seus filhos. Isso começou quando aumentaram o limite de peso e tamanho para encomendas. E as pessoas começaram a se empolgar. Isso porque o envio pelo correio era muito mais barato do que uma passagem de trem. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas boas que pessoas horríveis fizeram. Antes de virar serial killer, o Ted Bundy trabalhou no Centro de Prevenção ao Suicídio de Seattle, salvando a vida de centenas de pessoas. O Hitler era amante dos animais e chegou até a ser vegetariano por razões éticas. Em 1933, ele aprovou a Lei de Proteção aos Animais, que tornava crime os maus tratos, incluindo em zoológicos e circos. Maltratar animal não pode, já a pessoa... O Al Capone, um dos maiores gangsters da história, tinha uma cozinha comunitária em Chicago, onde cozinhava e servia vários pratos quentes para pessoas que passavam fome. A máfia Yakuza do Japão também mandou vários caminhões com comida e suprimento para ajudar as vítimas do terremoto do Japão em 2011. O Pablo Escobar patrocinava times de futebol locais, construía hospitais e moradias e até foi eleito para o Congresso da Colômbia em 1982. Coisas encaixando perfeitamente. A jaqueta dessa mulher que parece fazer parte do arco-íris encaixa perfeitamente, mas não deveria estar aí. Não sei como esse carro entrou aí, mas que encaixa, encaixa. Abaixo assinado para todos os mercados serem assim como todas as cestinhas. Não sei pra que ter tanta água na geladeira, mas por favor, continua assim. Por alguns centímetros isso aqui não deu merda. Essa pessoa perdeu a aliança e encontrou nesse lugar essa pia com esse ralo. Perfeito. O pão tem o exato formato e tamanho da carne. Essa pessoa extremamente azarada quando parou o carro. Pelo menos é satisfatório. Essa sombra que encaixou perfeitamente na calçada. A exata moldura pra esse corte de cabelo lindo. Coisas encaixando perfeitamente. A Pepsi entrando nesse cilindro, perfeito. Esse aspirador limpando o cantinho, mas esse consegue ser ainda melhor. Esse cofre que é feito pra essa moeda e essa caixa pra essa madeira. O leite que claramente foi pensado pra geladeira, ou o contrário. Esses gatos perfeitamente entrelaçados. O jeito que essa moeda encaixa no potinho, ou esse pote no buraco da poltrona. Porta-copos perfeito. O fundo dessa taça e a fita adesiva. Essa pessoa tava embalando caixas quando isso aqui aconteceu. Essa colher com a salsicha. Não sei se dá raiva ou é satisfatório. Coisas bizarras que vão acontecer durante a nossa vida. Em 2029, um meteoro chamado Apophis vai passar extremamente perto da Terra, mas vai desviar por aproximadamente 32 mil quilômetros. E vai dar pra ver ele sem telescópio. Também em 2029 vai ter o eclipse lunar mais escuro do século, com a Lua ficando vermelha por 4 horas. Em 2040 vai existir um desfile de planetas, em que todos os planetas do sistema solar vão se alinhar, fazendo com que planetas como Júpiter sejam vistos a olho nu. Em 2052, a Lua vai ficar quase 300 mil quilômetros mais próxima da Terra, resultando na superlua mais brilhante das nossas vidas. Só 8 anos depois, em 2060, o cometa mais brilhante já registrado vai passar a só 7,2 milhões de quilômetros da Terra, criando um show de luzes incrível. Em 2084, vai ter um eclipse da Terra, visível só de Marte. Ele vai ser tipo um eclipse solar, mas com a Terra ao invés da Lua. Coisas mais boas que cientistas já fizeram. Em 2006, cientistas descobriram a criatura mais velha do planeta, que era uma ameijoa. E cientistas
cientistas deveriam ser inteligentes, né? Mas esses não eram. Pra descobrir a idade da Meijo, eles sem querer mataram ela. E mesmo assim, chegaram numa idade errada. E pra piorar, anos depois, descobriram que dava pra ter feito isso sem matar o bicho. Em 1994, os Estados Unidos tentaram criar uma arma química que não fosse letal, pra ganhar vantagem na guerra, mas sem matar pessoas. E foi assim que eles tentaram criar uma bomba gay. E sim, esse é o nome oficial. Uma bomba que cai sobre as pessoas e transforma todo mundo em homossexual por causa dos químicos liberados. O negócio claramente não funcionou, mas foi pesquisado por anos. E eles gastaram quase 10 milhões de dólares no projeto. Coisas mais boas que cientistas já fizeram. Em 1994, cientistas queriam criar uma arma química não mortal, que só deixasse as guerras mais injustas. E foi aí que eles tentaram criar uma bomba gay. Uma bomba que, quando cai, transforma todo mundo em homossexual pelos químicos liberados. O projeto custou mais de 10 milhões de dólares e aparentemente não funcionou. Parecido com 1950, em que cientistas americanos criaram uma bomba cheia de mosquitos mortais. A ideia era testar pra ver se dava pra injetar febre amarela em mosquitos, colocar isso numa bomba pra transformar numa arma mortal. Só que eles testaram isso jogando 300 mil mosquitos não infectados numa cidade inteira dos Estados Unidos. E ninguém da cidade sabia que isso estava acontecendo. Eles só, do nada, provavelmente começaram a ser picados por muito mais mosquitos que o normal. As coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse país se chama Kiribati e você provavelmente nunca ouviu falar nele. Mas esses aqui são os nomes das cidades de lá: Polônia, Banana, Paris e Londres. Em 2020, um time de futebol resolveu usar uma câmera movida a IA ao invés de um humano para transmitir o seu jogo. Só que ela achou que a cabeça careca do jurado era a bola. Então quem tava assistindo em casa viu literalmente isso aqui o jogo todo. A inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial. Recentemente, viralizou um vídeo de um mercado vendendo ovo pré-quebrado. A clara e a gema, ao invés de estar dentro da casca do ovo, estavam dentro de um plástico. E eles prometiam que isso fazia menos bagunça porque não sujava sua mão e economizava o seu tempo. Por fim, a Balenciaga lançou bolsas que são literalmente pacotes de salgadinho que custam R$5. E a bolsa, obviamente, custa 10.500. Coisas boas que pessoas ricas gastaram seu dinheiro. Um bilionário chinês comprou um iPhone cravejado de diamantes, incluindo o botão, por 15 milhões de dólares. O príncipe de Liechtenstein gastou 36 milhões de dólares em uma cabana, enquanto o empresário de Abu Dhabi gastou 4,3 milhões de dólares em uma placa de carro, porque lá, quanto menos números a sua placa de carro tem, mais dinheiro você tem. Um bilionário russo gastou 2 milhões de dólares em uma coleira de cachorro, que tinha 1.600 diamantes e couro de crocodilo, enquanto o outro gastou 2 milhões de dólares com um sutiã cravejado de diamantes para sua esposa, mas ainda é melhor que esse empresário indiano, que gastou 250 mil dólares em uma camiseta de 3 quilos, que era feita de ouro maciço, mas que não supera outro empresário indiano que gastou 3 milhões de dólares em um caixão, que era feito de platina. O Jeff Bezos gastou 42 milhões de dólares para colocar um relógio dentro de uma montanha, projetado para funcionar 100 mil anos. E por fim, vários bilionários gastam milhões de dólares para ir em expedições até o Titanic, o que nem sempre vale muito a pena. Coisas mais nojentas que atores fizeram pra papéis. Pra filmar Titanic, a Kate queria ser o mais produtiva possível. Por isso, ela não foi no banheiro fazer suas necessidades durante vários momentos das gravações, porque ela tinha muitas camadas de roupa que eram muito pesadas. Então, cada pausa pra banheiro levaria mais ou menos meia hora. Então, ao invés de usar o banheiro, ela fez xixi nos tanques de água que eles usavam pra gravar o filme. Sim, dentro do próprio estúdio. E ela diz que foi a alternativa que ela encontrou pra não atrasar os outros atores durante a filmagem. E que é mais ou menos a mesma coisa que fazer xixi em uma piscina enorme. Em Game of Thrones, a Emilia Clarke precisou comer um coração de cavalo durante uma cena. O coração não era de verdade, mas ela disse que o coração falso tinha gosto de água sanitária e textura de slime. Pra gravar Febre da Selva, a Halle Berry ficou sem tomar banho por mais de 2 meses. Ela tava no começo da carreira e queria ter certeza que o personagem ia ser o mais realista possível. E por isso tomou essa medida extrema. As coisas mais rápidas do mundo. Você provavelmente imagina que o carro mais rápido do mundo é uma Lamborghini ou uma Bugatti, mas não. Ele é o Trust SSC. Esse carro pode chegar a uma velocidade de 1.149 km por hora. E foi o primeiro carro do mundo a quebrar a barreira do som. John Mosquito é o homem que mais fala rápido do mundo. Ele consegue falar 586 palavras por minuto e fala desse jeito. The customer situation usually number 2 challenge you the calibers just indicated by the presence of pool table in your community will get my friends are here say to avoid University Western Good Place or manufactured same was manufactured. Os elevadores do arranha-céu Taipei 101 e Taiwan são os mais rápidos do mundo. E eles viajam